Se você está tendo algum problema técnico aí, não espante, ok? Estamos tendo algumas dificuldades. Você que nos acompanha aí nessa transmissão, tenha um pouco de paciência conosco. Estamos sempre tentando melhorar. E chamamos você também a se juntar a nós nesse esforço, ok? Atos, capítulo 8, versos 8 e 4. Aliás, Atos, capítulo 8, apenas o versículo 4 hoje, tá? Em que nós estamos dando seguimento à nossa série de mensagens acerca da missão da igreja. Esse é um texto que marca um ponto de virada para a igreja primitiva, o momento em que a igreja sai de Jerusalém para alcançar o mundo. Esta, então, é a história do momento em que o evangelho caminha em direção a cada um de nós, que estamos aqui hoje, inclusive, na outra ponta da história. Por isso eu convido você a ler Atos, acompanhar aí a leitura conosco de Atos, capítulo 8, verso 4, que diz assim: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Apenas esse versículo. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Em 1994, alguns de nós vão se lembrar, é claro, outros nem tanto, mas o Brasil rompeu um jejum de 24 anos sem conquistar o título da Copa do Mundo. Era um bom time. Bebeto, Branco, Dunga. Mas é difícil negar que aquela Copa, a Copa de 1994, foi a Copa do Romário. A ideia era bastante simples. Aliás, uma ideia que era defendida pelo próprio atacante. Joga para mim. Passa a bola. Não à toa, Romário era conhecido como o rei da pequena área. Ele não corria, ele não voltava para buscar bola, ele não entrava em dividida, mas quando a bola caía no pé do cara, ali na beira da meia-lua, as coisas aconteciam. Tem times que funcionam bem assim. A gente se lembra, talvez os mais antigos ainda, do Santos de Pelé. Os mais recentes vão se lembrar do Chicago Bulls de Michael Jordan. Aquele time em que você tem o homem ou a mulher que fazem a diferença, a decisão, aquele que você joga para ele e ele resolve a parada. Mas isso não funciona assim no nosso time, na igreja de Cristo. O esforço dentro da igreja de Cristo é um esforço colaborativo. Cada um faz a sua parte pelo progresso do evangelho. A única estrela do nosso time é a sua cabeça, Jesus. Jesus é o técnico. Jesus é o craque da pequena área. Ele monta o time como quer, ele dispõe sobre a estratégia do jogo, ele coloca cada um dos seus jogadores, cada um dos seus obreiros, onde ele vai ficar no campo, ele diz para cada um o que cada um tem que fazer, e no fim, toda a glória dele. Ele é a única estrela desse nosso time. O livro de Atos, meus irmãos, é o livro da expansão do evangelho, o início da nossa história como igreja cristã, de como é que Jesus começou a operar pelo seu Espírito através da igreja. No primeiro capítulo de Atos, nós vemos Jesus dando instruções aos seus, de que os seus discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto, por meio do Espírito Santo. Então, depois disso, eles, os seus discípulos, cheios do poder do alto, iriam sair em missão pela Judéia, Samaria e até os confins de toda a terra. Atos, o livro de Atos nos mostra como é que o evangelho, num curto espaço de tempo, ele sai de Jerusalém. Lembrando do treinamento de ontem? Joia. Como o evangelho ele sai num curto espaço de tempo de Jerusalém e ele chega até os confins da terra da sua época, que era a cidade de Roma. Vem o Pentecostes, então no capítulo 2, a igreja recebe de fato o poder do alto, há o testemunho de Pedro, que é preso junto com João, levado ao Sinédrio, mas mesmo assim a igreja vivia em paz, contando com a simpatia do povo. Mas eis aqui o detalhe, ainda em Jerusalém a igreja estava. Ela ainda estava presa em Jerusalém. Era uma comunidade piedosa, cheia de amor, mas ainda assim era uma comunidade contida entre os judeus. Só que Deus é soberano. O propósito de Deus, ele há de se cumprir em nós, conosco e apesar de nós. Para resolver então tensões internas é eleito um grupo de homens piedosos, aqueles chamados primeiros diáconos.
Entre esses homens havia um homem, que a palavra nos diz, cheio do Espírito, chamado Estevão. Estevão é alvo de falso testemunho, é ouvido pelo Sinédrio. E então ele dá o seu testemunho quanto à dureza do coração dos judeus que rejeitaram Jesus Cristo. Cheios de ódio, então, os líderes do povo condenam Estevão à morte por apedrejamento. Enquanto Estevão é apedrejado, esta cena é testemunhada por um homem que depois vai ser muito importante no progresso do Evangelho, um fariseu chamado Saulo de Tarso. Bom, uma grande perseguição, então, se levanta em Jerusalém contra a igreja, que era então chamada de a seita do caminho. É aqui que nós vemos a sabedoria e a soberania do nosso Deus em ação. Aqueles crentes que antes estavam encastelados em Jerusalém, eles são forçados a fugir. Esse então é o contexto da nossa passagem, meus irmãos. Esse aqui, tudo que eu disse até agora, é o contexto da nossa passagem. O que é que esse pequeno texto, esse versículo que nós lemos hoje, tem a nos ensinar a respeito desse tema que nós temos tratado ao longo dessas últimas semanas, a missão da igreja? Primeiro, nós vamos aprender a respeito da identidade desses primeiros missionários. Quem são os obreiros da missão? Quem são os obreiros da missão? Quem são esses homens que pela primeira vez estão levando o evangelho além da fronteira da Judéia? A resposta do texto é bastante direta. Aqueles que foram dispersos. Aqueles que foram pressionados pelas circunstâncias e tiveram de fugir de Jerusalém. Mas quem é que são esses dispersos? Quem são esses dispersos? O livro de Atos vai nos dar duas informações sobre eles. A primeira está no primeiro verso desse capítulo 8. Os apóstolos não estavam entre eles, entre esse grupo que foram dispersos. Os apóstolos preferiram permanecer em Jerusalém apesar dos riscos. É uma decisão corajosa, nós temos de reconhecer, mas que logo iria custar a vida de Tiago, o irmão de João. A segunda informação está lá em Atos capítulo 15, verso 35. Atos capítulo 15, verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. É claro, um destaque a Paulo e Barnabé, mas eles, Paulo e Barnabé, não estão sós. Existem muitos outros que estão se desincumbindo da mesma tarefa, de ensinar e pregar. Daqui nós entendemos, meus irmãos, dessa informação de que os apóstolos não estavam entre eles e de que a missão não era feita apenas por baluartes da igreja, de que esses homens, os que foram dispersos, eles são na sua maioria, não são na sua maioria profissionais do ministério, por assim dizer. São pessoas comuns, como eu ou você, que na vida diária eles vão dando testemunho da sua fé a outros que vão passar a fazer o mesmo. Jesus mesmo não foi assim, se nós nos lembrarmos. Ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é a segunda pessoa da Trindade, juiz de tudo e de todos, mas ainda assim, enquanto Jesus caminhava por esse mundo, ele era, nas palavras do profeta Isaías, um homem sem qualquer beleza, sem nada que pudesse nos atrair. Jesus, ele caminhou por este mundo como um judeu comum, alguém com quem você esbarraria no metrô, esbarraria num ônibus e você não veria nele qualquer distinção. Talvez você visse em Jesus a mesma coisa que os moradores de Nazaré viram quando ele deu o seu primeiro testemunho na sinagoga de Nazaré, quando eles viram em Jesus apenas o filho de um carpinteiro. No entanto, nós sabemos que esse homem comum, na sua aparência, salvou o mundo. E ele continua a transformar vidas até hoje. E vai ser assim até que ele venha outra vez. Esse sempre foi o plano de Deus para o seu povo, que cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus fosse um sacerdote, alguém que o representasse diante das nações. É o que ele torna possível a cada um de nós quando ele nos dá o seu espírito. Mas ao longo da história, a ganância dos homens, a cobiça pelo poder, a falta de centralidade na palavra começam a criar uma casta de iluminados que julgam ter a primazia sobre o povo e algum tipo de conexão especial com Deus que as outras pessoas da igreja não têm. Surge então a figura do clero instituído, daqueles que detêm o monopólio da palavra. Contra essa situação,
Deus vai levantar uma série de reformadores, de modo soberano. Deus vai levantar reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, que vão se insurgir contra essa ideia clerical e reafirmar o ministério compartilhado por toda a igreja. É aquilo que nós conhecemos como a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Cada cristão, eu, você, cada um de nós é um embaixador, um representante autorizado de Cristo, alguém que é iluminado pelo Espírito, que pode apresentar a verdade da palavra. Mas o que é que nós diremos então? Talvez você se pergunte dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. A nossa própria confissão de fé de Westminster não afirma que o magistério da palavra pertence a homens escolhidos e preparados para esse fim? É verdade, mas a distinção que a confissão quer fazer aqui em relação aos pastores, aos oficiais da igreja, é de ofício, não é de natureza. Alguns homens são de fato separados por Deus para se dedicarem ao ensino da Escritura. Alguns homens foram separados por Deus para cuidar do rebanho, para dar atenção aos necessitados. Mas não existe nada nesses homens por natureza que os distinga. Eles não são diferentes de nenhum de nós. Deixe-me tentar ilustrar aquilo que eu quero dizer a você. Eu aprendi com o presidente do nosso Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, que o trabalho de um pastor vai de segunda a sábado. O pastor trabalha de segunda a sábado. Nesse tempo, o pastor visita os crentes, nesse tempo ele se prepara para pregar no domingo. Mas quando chega o dia do Senhor, o domingo, o pastor não está trabalhando. O pastor está ministrando à igreja, assim como faz o diácono que zela pela ordem da casa do Senhor, o pessoal do som e da transmissão que faz a mensagem chegar de modo claro até vocês, o pessoal da comunhão que prepara para que nós tenhamos um café gostoso no final do culto, cada um exercitando o seu ministério, cada um de nós ministrando conforme aquilo que recebeu do Senhor, cada ministério ocupando um lugar de importância no trabalho global da igreja. Cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós recebeu do Senhor essa comissão santa, cada um segundo a sua capacidade, cada um segundo as oportunidades que Deus dá, cada um segundo os seus dons, cada um. Isso vai fazer com que nós rechacemos algumas ideias correntes que se vê por aí. Primeiro, o da clericalização em si. Deixa eu dizer uma coisa para você de modo bastante objetivo. Deus não tem obreiros de primeira classe. Não existe uma tropa de elite do Senhor. Essa história de ungido do Senhor, de não toque no ungido do Senhor, do abuso autoritário de alguns líderes sobre o seu rebanho, é uma mentira satânica que vem para nos enfraquecer como igreja. É uma verdadeira arma do diabo contra nós. Cuidado com os falsos apóstolos. Cuidado com os falsos bispos. Cuidado com aqueles que, alegando ter uma preeminência sobre o povo, trazem doutrinas falsas. A igreja, meus irmãos, tem um só cabeça, e esse cabeça é Cristo, que a governa pela sua palavra. De resto, todos nós, cada um de nós, somos membros de um mesmo corpo, cada um com a sua função. Segunda, nós temos de rechaçar qualquer noção de terceirização. É muito bom você poder terceirizar, pagar para alguém fazer, por exemplo, o trabalho doméstico. É você terceirizar para liberar mais tempo para o seu lazer ou para você cumprir outros objetivos. Mas quando se trata do seu testemunho, do seu ministério, terceirizar é impossível, é impensável. Não pense que todo trabalho cabe ao pastor porque ele é remunerado para isso. O pastorado, meus irmãos, não é uma profissão. O pastorado é um ministério. É por isso até que a remuneração do pastor não se chama salário, se chama côngrua, que literalmente quer dizer esmola. Cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável, algo que você não pode terceirizar, que foi dado para fazer com exclusividade por você. Agora, de um modo mais positivo, é preciso também perceber que a maior parte do trabalho é desenvolvida por pessoas comuns. Isso deve gerar em nós um senso enorme de privilégio e de maravilhamento. Nós estamos, todos, eu, você, cada um de nós estamos tomando parte no maior projeto da história.
Eu gosto de ilustrar isso de uma maneira muito simples e talvez você já tenha me ouvido falar disso. Dois homens se destacam na história recente da igreja quando a gente fala de evangelização. Dwight Moody no século XIX e Billy Graham no século XX. Foram dois homens que atraíram multidões aos pés de Jesus. Vejam só essa foto impressionante de Billy Graham na Coreia do Sul, uma das cruzadas que Billy Graham fez na Coreia do Sul. Billy Graham, salvo engano, passou aqui no Brasil 2 vezes. Talvez seu Luiz, acho que foi isso, né, seu Luiz? Alguma coisa assim, né? Mas ele esteve aqui em São Paulo e Maracanã, sim. Mas na Coreia do Sul talvez tenha sido um dos maiores ajuntamentos. 1 milhão de pessoas você vê nessa foto. Dwight Moody e Billy Graham são homens conhecidos por nós. Nós os elogiamos, eles são referência para nós quando a gente fala de evangelização. Agora, uma pergunta simples. Quem pregou o evangelho a Moody? Quem é que pregou o evangelho a Billy Graham? Poucos sabem, não é mesmo? Talvez se você fizer agora uma pesquisa aí no Google, você vai descobrir. Mas não é um fato largamente conhecido. O que é que isso ensina? Nunca se sabe o que vai acontecer com o testemunho que você dá. Quem sabe a semente que você lança não vai algum dia frutificar um novo Moody, um novo Billy Graham, um novo Charles Spurgeon. Mas essa é apenas uma ilustração. Porque, de qualquer forma, sejam aqueles que o Senhor pode trazer pela sua graça, por seu intermédio, um grande evangelista, ou um evangelista anônimo, que compartilha o evangelho num ponto de ônibus, assim como você, é grande o galardão, é grande a alegria de quem semeia, não por conta dos resultados, mas porque você sabe que você está cumprindo a vontade do seu Senhor. Você está cumprindo o propósito para o qual você foi chamado por Cristo. Vamos adiante? Qual é o campo dos obreiros da missão? Evidentemente, é claro, certos esforços, certos empreendimentos missionários são deliberados. Algumas pessoas, por exemplo, se dispõem a servir um povo em uma determinada nação ou uma classe específica de pessoas, como marginalizados, crianças, refugiados. No entanto, a maior parte do trabalho desenvolvido por pessoas comuns acontece no dia a dia, enquanto você vai, ou nas palavras aqui do nosso texto, por toda parte. Por toda parte. No contexto específico do texto, nós temos que esses dispersos, eles estavam passando por toda a Judéia e toda a Samaria em sua fuga, mas eles vão mais além. Quando a gente chega no capítulo 11, nós percebemos que esse fluxo dos crentes chegou à Fenícia, que é o Líbano de hoje, ou Chipre, uma ilha no Mediterrâneo, ou Antioquia, na Síria. Ou seja, por meio dessas pessoas, o evangelho vai além das fronteiras de Israel e ele começa a alcançar os confins da terra, alcançando assim, cumprindo assim as promessas, a palavra de Jesus em Atos 1:8. Que o evangelho, meus irmãos, não deveria ficar circunscrito aos termos de Israel, isso era conhecido desde os dias de Abraão. A promessa de Deus a Abraão é de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A convocação de Israel é chamar os povos a Sião, a Jerusalém, para adorar ao Senhor e para aprender a sua lei. Nós vemos esta graça estendida do Senhor às nações através de personagens como Ruth ou Raabe. Nós vemos o manto da misericórdia do Senhor sendo lançada sobre nações inteiras como os ninivitas. O plano de Deus nunca foi ter apenas uma nação chamada Israel nesse mundo. Agora, como Paulo disse, o muro da separação depois de Jesus ele foi derrubado. O Pentecoste é a evidência de que a mensagem do Evangelho precisava ser pregada a todas as nações, segundo as suas próprias línguas. E por que não dizer até mesmo segundo os seus costumes? O Evangelho, meus irmãos, alcança o homem onde ele está, como ele está, pelo ministério de pessoas comuns que não conseguem, assim como foi com Pedro e João, reter aquilo que eles ouviram. Pessoas comuns em todo lugar espalhando o Evangelho. É claro, nem sempre isso vai se dar de modo deliberado ou intencional. O que motiva esses primeiros crentes, meus irmãos, é a fuga da perseguição. Outros, como Paulo, vão encontrar nas prisões uma audiência sedenta da palavra. De certo modo, prestem bem atenção, de certo modo, essa involuntariedade, entre grandes aspas, é vista no próprio ministério de Jesus. Sim, porque Jesus é o Salvador de todo que crê, seja ele judeu ou grego.
Sim, Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas não vamos nos esquecer uma coisa a respeito de Jesus. O foco primordial do seu ministério foi as ovelhas de Israel. Por isso, Jesus, entre grandes aspas, mais uma vez, se surpreende ao ver a fé de gentios, como a mulher Ciro-fenícia, ou então o centurião, que pede que Jesus cure o seu servo enfermo. Mesmo Jesus, algumas vezes, foi docemente surpreendido ao ver a extensão do plano de Deus. O que é que une aqueles que partem para a missão deliberadamente e aqueles que a desenvolvem no cotidiano, como a maioria de nós, enquanto vão? Uma palavra que eu e você temos usado com certa frequência nesta série: intencionalidade. Intencionalidade é o que nos une. Ouvidos e olhos abertos, discernimento da vontade de Deus e das situações, um coração que ama a Cristo acima de todas as coisas, que ama a Cristo acima da sua própria imagem, que ama a Cristo apesar do temor de homens. Preparação na palavra para responder a cada um que questiona a razão da nossa esperança. Nada detém a quem é ávido para fazer as boas novas conhecidas onde quer que a oportunidade esteja. Nada pode deter, nada nos detém. O coração do crente, meus irmãos, precisa ser o mesmo coração do apóstolo Paulo lá em Colossenses 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus nos abra uma porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado. Nós devemos, meus irmãos, orar constantemente por nós e pelos outros, por portas de oportunidades, para que Deus nos abra portas e para que a gente encontre corações sensíveis para ouvir. Quantas vezes você já não percebeu com atraso? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, que Deus havia aberto uma porta para você e você não aproveitou. E aí depois você fala, às vezes você chega em casa e fala, Deus colocou uma bola quicando na pequena área e eu não aproveitei. Intencionalidade. Qual é o nosso campo missionário? Deixe-me apresentar algumas ideias de ordem prática a você. O primeiro campo, e o mais óbvio, é a própria igreja local. Nós pregarmos o evangelho uns aos outros, já que nem todos que estão aqui dentro e que pensam ser crente realmente o são. Tem que pregar o evangelho o tempo todo. É nós convidarmos também os nossos amigos a conhecer a comunidade em que participamos, convidar para os nossos cultos, convidar para as programações, ou pelo menos você divulgar aquilo que nós fazemos aqui pelas suas redes sociais. Toda semana os materiais que nós temos divulgados são abundantes. É por isso que a gente transmite um culto. É por isso que a gente coloca mensagens no Instagram. Divulgue, compartilhe. Segundo campo é a família. Quanto à família mais próxima, prestem bem atenção nisso. Quanto à nossa família mais próxima, principalmente atenção à criança. Atentos aos nossos filhos. Sim, nós cremos no pacto de Deus, que Deus oferece aos nossos filhos um presente admirável a partir do momento em que eles nascem num lar cristão. Nós cremos no pacto, nós somos aliancistas. Mas as nossas crianças precisam tomar a sua própria decisão por Cristo. Vocês estão ouvindo? Tiago, Otávio, as crianças que estão aqui presentes agora, crianças que talvez nos encontrem em casa. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Deus ofereceu a vocês, meninos, uma oportunidade sensacional, porque vocês já estão nascendo num lar em que a palavra é anunciada, em que os seus pais creem no Senhor. Mas um dia vocês precisam tomar a sua própria decisão. Vocês precisam tomar a sua decisão. O nosso salvador pessoal, o salvador pessoal dos seus pais, precisa ser o salvador pessoal de vocês. Ninguém é salvo por afiliação, ninguém é salvo por tabela. Vocês precisam tomar essa decisão, meninos. As crianças precisam, meus irmãos, que nós as guiemos nisso, em parceria com o ministério da igreja local, de você trazer os seus filhos para a escola bíblica, de você estar aqui também. Quanto à família estendida, tios, primos, avós, é você aproveitar ocasiões especiais, festas, momentos de crise para você dar o seu testemunho. É também você marcar a sua presença pelo seu bom procedimento, que mostra que o evangelho é verdadeiro. Terceiro campo,
o ambiente de trabalho ou de estudo? Será que o meu trabalho, preste atenção nisso, será que o meu trabalho aqui, como pastor de segunda a sábado, é mais importante, é mais santo que o seu? O meu trabalho aqui, como pastor dessa igreja, é mais importante que o seu? A reforma protestante, meus irmãos, defendeu com unhas e dentes a noção de vocação. Que cada um desenvolva o chamado que recebeu com excelência para a glória de Deus. Uma noção que tornou as nações protestantes, como a Alemanha de Martinho Lutero, um exemplo para o mundo, por causa da valorização do trabalho como uma coisa santa, uma santa vocação, um ministério. E, infelizmente, o nosso país, o Brasil, que é fortemente influenciado pelo jesuitismo, pelos jesuítas na sua formação, que vem o trabalho braçal como uma coisa de segunda classe, acabou sendo muito prejudicado nesse sentido. O que é que diz Lutero a um sapateiro que lhe pergunta sobre como glorificar a Deus e sua vocação? Famosíssima história. Será que esse sapateiro, desejando glorificar a Deus, deve abandonar a sua oficina e ir para um seminário? De maneira nenhuma. Lutero diz a ele: faça o melhor sapato que você puder a um preço justo. E assim você estará honrando ao nosso Deus. Um procedimento amoroso, fiel, preocupado de quem serve ao Senhor e não a homens, abre portas para a palavra. Quarto campo, o ordinário da vida. O ordinário, o comum da vida. São os encontros no elevador do condomínio. É o futebol dos amigos. É o passeio no shopping com as amigas. É a visita em um hospital. É a conversa em um casal que está em crise. É a festinha dos seus amigos, dos amigos do seu filho da escola. É a escola onde vocês, meninos, estão e que vocês podem dar o testemunho àquelas crianças que estão com você na hora do intervalo. Eu me lembro, aliás, as oportunidades, elas surgem quando menos se espera. Eu quero me recordar aqui de um exemplo que eu gosto muito, vocês já me ouviram falar disso, um exemplo de um dos pastores do nosso presbitério, o reverendo José Clóvis. Na época da pandemia, na época do isolamento, ninguém podia sair de casa e o homem é um evangelista de mão cheia. Ele aproveita toda a oportunidade, ele cria outras tantas oportunidades para isso, mas ele estava impedido de sair de casa. O que é que ele fazia todas as manhãs? O reverendo José Clóvis abria a janela do seu apartamento ali na rua Marquês de Paranaguá. Então ele falava: bom dia, vizinhos, quero falar um versículo para vocês. E ele lia um versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora deixa eu cantar um hino para vocês. Ele cantava uma estrofe de um hino. Era assim o reverendo José Clóvis. Certamente alguns dos seus vizinhos o odiavam por isso. Talvez você o odiasse por isso, se você tivesse ele gritando na sua janela 9 horas da manhã. Mas para quantas pessoas talvez aquelas palavras do reverendo José Clóvis foram um bálsamo para a alma? Quinto campo, o ambiente virtual. No meio de tanta imbecilidade, no meio de tanta vulgaridade, no meio de tanto desrespeito como é a internet, não é difícil você se sobressair com uma palavra lúcida, temperada com sal nas palavras de Paulo, cheias de graça. E hoje você tem tantos meios, tantas redes sociais. Às vezes você pode compartilhar uma música, um versículo, um comentário bem colocado numa postagem alheia. Mas repare, uma palavra temperada com sal, ok? Não entrando na onda. Você pode compartilhar os nossos conteúdos. Um convite para o café da manhã com Deus, que acontece segunda, quarta e sexta, no nosso perfil cp.antioquia, 7h15 da manhã até às 7h30, 15 minutinhos de oração. Você pode compartilhar isso. Olha, nós estamos orando, você não quer vir orar com a gente? Quem é que sabe o que Deus pode fazer? Um último pensamento antes de nós seguirmos adiante. O nosso texto mostra que às vezes Deus vai conduzir você para lugares em que você não quer necessariamente ir. E ali estará a oportunidade. Pode ser um leito de hospital onde você vai, ou onde alguém querido está. Pode ser um cemitério. Pode ser que Deus te conduza, como aconteceu conosco, ao meio do fluxo da Cracolândia, onde a gente vai ser até ameaçado por algumas lideranças estranhas do local. Veja a bênção, meus irmãos, no meio da dificuldade, do risco, da dor. O toque aqui é
esteja disposto. Deus pode transformar o sofrimento em alegria através da oportunidade do testemunho. De depois você dizer, foi bom eu estar ali, apesar dos problemas, apesar da dificuldade, apesar da dor. Deus trabalhou. Vimos até aqui, então, quem são os obreiros da missão? Pessoas comuns. Vimos qual é o seu campo, onde Deus as levar. Vamos ao último ponto? Qual é a tarefa dos obreiros da missão? Deixa eu gastar um pouquinho do meu grego aqui, se você me permite, apenas para marcar uma nuance interessante no nosso texto. Uma tradução mais dura, mais literal do nosso texto, o nosso texto ficaria assim. Então, pode passar aí. Então, por outro lado, os que foram dispersos foram comunicados as boas novas, a palavra. Literalmente é isso no grego, tanto quanto o meu grego permite. Bom, talvez Paulo fizesse melhor. Quis fazer esse destaque para mostrar a você que a tarefa dos obreiros da missão é comunicar as boas novas. E que essas boas novas são a palavra de Deus. A tarefa então é comunicar. Não existe comunicação, cumprimento da missão sem proclamação, sem comunicação verbal. Ainda que as nossas boas obras sejam um testemunho excelente de que o Evangelho é verdadeiro, nada pode substituir a proclamação. Promover justiça, acudir o necessitado, buscar a renovação desse mundo, todas elas são tarefas elogiáveis, coisas boas, mas não são a missão última da igreja. A fé, meus irmãos, como Paulo nos lembra em Romanos, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso é assim para que toda a glória pertença ao Deus da palavra, que Deus faz a sua obra através de nós. A tarefa é comunicar, e comunicar as boas novas. O conteúdo da comunicação, e eu convido você a ver a nossa mensagem de domingo retrasado, nesse sentido, o conteúdo da comunicação é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, em nosso favor, a sua morte, a sua contínua intercessão por nós. Nós precisamos chamar os homens ao arrependimento e à fé, antes que eles possam experimentar paz, alegria, senso de realização. Nós precisamos dar conhecimento daquilo que foi realizado em nosso lugar, de como Deus se fez homem para receber a punição justa pelos nossos pecados. Nós precisamos dar a conhecer que esta obra está disponível a todo aquele que receber a Jesus Cristo pela fé. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Eu e você, por causa dos nossos pecados, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida por meio de Jesus. Esta é a boa nova do Evangelho, que precisa ser comunicada. A tarefa é comunicar as boas novas da palavra. Não é dar a conhecer opiniões nossas sobre Jesus. Não é você pregar alguma doutrina em particular. Não é você apresentar simplesmente conceitos terapêuticos para que as pessoas se sintam bem consigo mesmas. A tarefa, meus irmãos, de anunciar o Evangelho, de sermos os obreiros da missão, não é você conseguir prosélitos, membros para Antioquia, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A tarefa que nos cumpre é nós sermos transmissores, canais, condutos fiéis daquilo que nós recebemos, não acrescentando, não retirando nada do que seja. Daí fluem algumas observações de natureza prática. Se a tarefa do obreiro da missão é anunciar as boas novas, eu quero exortar você que ainda não conhece a Jesus, que não abraçou a boa nova por meio da fé, a não desprezar aquele que te anuncia o Evangelho. O que essa pessoa está anunciando a você, se ela está anunciando a você o Evangelho, pode ser uma verdade dolorosa porque chama você ao arrependimento. Pode ser uma verdade humilhante porque mostra que você não pode fazer nada por si mesmo. Mas ao mesmo tempo, essa notícia que essa pessoa está anunciando a você é uma boa notícia de perdão, de acolhimento. Mesmo que esse não seja o momento de você receber a palavra, e eu oro para que ele de fato seja, eu clamo a você, receba esta pessoa que está falando do Evangelho a você como um verdadeiro amigo, como alguém que está preocupado com o seu bem espiritual. Receba-nos em seu coração com essa disposição, mesmo que talvez não seja o momento de você receber a palavra que nós estamos pregando. E já para nós que estamos em Cristo, nós devemos também prestar atenção
que nós devemos cuidar para que propostas alternativas, dito alternativas, não nos seduzam pelos seus resultados. Eu peço que você seja um pouco paciente aqui comigo. Muitas igrejas, meus irmãos, são mais pautadas pela publicidade, pelas técnicas de marketing, do que pela confiança no poder da palavra. Existem igrejas que colocam o octógono de MMA no final do culto. Existem outras que adotam um modelito mais hipster. Pastor com camisa xadrez, óculos colorido, calça agarradinha, pintam as paredes de preto e colocam a placa para qualquer coisa church. É a churchelização da igreja. Outras igrejas ainda investem o que podem na música e transformam o culto num verdadeiro show. Veja, minha crítica não é necessariamente a essas práticas, ainda que eu possa apresentar alguma relutância a cada uma delas. A minha crítica aqui é a impressão de que estas coisas desse tipo, ou então mensagens psicologizantes, são capazes de transformar vidas à parte da pregação da palavra. A exortação de Paulo para nós ainda é válida, meus irmãos. Nós que somos os obreiros da missão, pregue a palavra. Seja oportuno, seja não. Seja em tempo, seja fora de tempo. Prega a palavra. Confie que o Senhor há de chamar os que são seus. Eles ouvem a sua voz e o seguem, como diz Jesus. Nós devemos glorificar a Deus apoiando toda a nossa confiança nele. Outro ponto que eu julgo importante aqui é nós rechaçarmos qualquer proposta do dito evangelho social. Missão integral, conforme o Pacto de Lausanne, lá em 1974, era uma proposta muito saudável, eu creio. O evangelho todo para o homem todo. A noção de que é importante você considerar a integralidade do ser humano, tanto corpo como alma, sobre a necessidade de nós como igreja participarmos em ações de justiça. No entanto, aquela ideia inicial saudável de Lausanne, ela se distorceu principalmente quando indivíduos progressistas, especialmente na América Latina, se deram as mãos à teologia da libertação católica e começaram a andar lado a lado para a esquerda. Para esses, o papel da igreja é implantar o reino aqui e agora, por ações de justiça social, não raras, é claro, identificadas com a ideia da esquerda política. É claro, a igreja precisa incentivar cada membro a ser um bom cidadão desse mundo. A igreja precisa incentivar cada membro a defender o pobre e o necessitado. A igreja precisa sim ensinar os seus membros a falar em favor de quem vive na pele a opressão. Mas o papel fundamental da igreja não mudou. O nosso papel, a nossa tarefa ainda é da proclamação das boas novas. É isso que nós somos chamados a fazer em primeiro lugar, a chamar os homens ao arrependimento e à fé. Ainda, vamos lembrar que as boas novas são um testemunho. Testemunho, não apenas uma mensagem. Nós não falamos apenas de conceitos etéreos, abstratos. Nós falamos de algo que nós provamos ser verdadeiro a partir da nossa própria experiência, a partir da nossa própria convicção. Nós apresentamos as boas novas porque antes de serem boas novas para os outros, as boas novas são boas novas para nós. Nós testemunhamos da ressurreição de Jesus porque nós já provamos essa ressurreição em nós mesmos. Os dispersos que primeiro espalharam a palavra falavam de alguma coisa que eles mesmos haviam visto e vivido. Talvez muitos deles não ouviram Jesus pessoalmente, não viram Jesus pessoalmente, mas eles creram no testemunho que os apóstolos davam acerca de Jesus, um testemunho que foi confirmado no coração deles por meio do Espírito Santo. O mesmo, meus irmãos, a mesma experiência se dá conosco. Nós estamos na mesma situação desses primeiros que saíram pregando a palavra, porque muitos de nós, ou todos nós, assim penso, não vimos e não ouvimos a Jesus Cristo, mas nós recebemos um testemunho, o qual o Espírito Santo testificou nos nossos corações, que é verdadeiro. Nós falamos do que nós ouvimos e que nós cremos como verdade, porque a palavra de Deus já deu o seu fruto em nós, e nós sabemos que ela é verdadeira. Se não existe vigor, então, se não existe disposição para o testemunho,
Então é preciso perguntar: será que as boas novas são de fato boas novas para nós? Será que você já recebeu essa palavra como boas novas? Já provou? E se você já recebeu, que outra notícia tem sido concorrente no seu coração, se você não tem o vigor, não tem a vontade do testemunho? Qual é a boa nova concorrente? Existe uma outra opção? Será que existe alguma? Em suma, o que é que nós aprendemos com o texto de hoje, com aqueles que foram dispersos e saíram por toda parte espalhando a palavra? O resumo de tudo é: a missão é levada a cabo por pessoas comuns, onde Deus as conduz com a mensagem do Evangelho. Você pode repetir comigo? A missão é levada a cabo por pessoas comuns, onde Deus as conduz com a mensagem do Evangelho. Eu quero concluir essa mensagem compartilhando um sonho com vocês. Para você que não conhece pessoalmente, talvez das pessoas que acompanham a transmissão principalmente, o nosso espaço aqui ele é bastante pequeno, ele é bastante reduzido. Eu já fiz o teste, o lugar comporta estourando assim 44, 45 pessoas, no máximo. Apesar de que nos nossos aniversários aqui a gente já fez algumas loucuras, né? Na nossa inauguração a gente tinha 140 aqui, tinha gente pendurada em tudo que é lugar aqui. 140 pessoas num lugar que cabe 45. Né? Tudo bem, é uma ocasião especial, mas 40, 45 é a nossa lotação máxima. A nossa frequência média aqui nos cultos gira em torno de 10, 15 pessoas. São cerca, então, cada domingo, de 30 lugares ainda não preenchidos. Existe muito espaço para crescimento, muito ainda. O meu sonho é que eu sonho com um problema. Santana, se você não conhece, é um bairro razoavelmente caro para você alugar um imóvel. É caro mesmo. Deus, graças a Ele, tem nos suprido aqui nesse lugar. Mas eu garanto a você, mesmo assim, esse espaço ele é pago com alguma dificuldade. Mas eu lhe garanto, quando chegar a hora da gente precisar mudar de casa, tá? Esse é um problema que eu quero ter. Esse é um problema que eu quero ter. Eu quero não dormir à noite, eu não estou exagerando não, eu quero realmente estar preocupado ao ponto de eu não dormir à noite pensando como é que eu vou encontrar um novo espaço, porque o nosso espaço já está chegando a umas 40 pessoas. Esse é um problema que eu quero ter, meu sonho é esse. Mas eu quero mais problemas. Eu quero mais problemas. Por quê? Porque eu quero que esse novo espaço seja um espaço para cerca de 100 pessoas. Então eu quero ver a igreja crescer novamente. E quando a gente estiver ali perto dos 90 membros, eu quero começar a roer as unhas de novo, pensando em um novo espaço? Não, pensando em novas igrejas. Uma congregação, uma nova congregação, 2, 3 congregações. Meus irmãos, eu digo a vocês aqui de uma maneira muito pessoal, eu não quero uma mega igreja. Eu não quero uma igreja com 1.000, 2.000 membros, não. Glória a Deus por essas que são assim, mas eu não quero. Eu quero uma igreja que se multiplique em novos campos, onde quer que o Senhor nos levar. Plantando igrejas, outros campos, lugares novos. Sabe como é que isso acontece? Como é que a gente chega nisso? Nesse tipo de problema que eu estou falando aqui? Nenhuma igreja cresce desse modo, de maneira saudável. Preste bem atenção. Nenhuma igreja cresce desse modo de maneira saudável apenas por causa do seu pastor. Já se disse com boa dose de razão que pastores não geram ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Você também é. Assim como eu. Você é uma ovelha de Jesus. A quem é que incumbe então o Evangelho, pregar o Evangelho, onde quer que o Senhor nos leve, nas nossas casas, nas nossas escolas, no nosso ambiente de trabalho? A quem compete? Não se trata de encher cadeiras, meus irmãos. A preocupação não é encher cadeiras. A preocupação é nós sermos fiéis, de nós termos o coração ardendo para que outras pessoas conheçam a Jesus como nós conhecemos. Nós fazemos a nossa parte. O Senhor usa os nossos esforços como Ele quiser. Mas, como Lucas registra no livro de Atos,
Não há por que duvidar que dia a dia o Senhor vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Não existe por que duvidar disso. Antioquia, no livro de Atos, ficou conhecida como a grande igreja missionária do Novo Testamento. Antioquia foi a grande igreja missionária do Novo Testamento. Você pode me ouvir falando de Antioquia no culto de inauguração aqui da nossa igreja. Está disponível no YouTube, um dos nossos primeiros vídeos. Está lá. Assista. A grande igreja missionária do Novo Testamento. A igreja de onde saíram Paulo, Barnabé, provavelmente o próprio Lucas, que escreve Atos, e muitos outros saíram de lá também. Que tal nós orarmos hoje? Para que o Senhor faça de novo nessa nossa Antioquia.